Se você está aqui agora, é bem provável que você esteja curioso em conhecer um programa de coaching que efetivamente faça diferença para você, que faça com que você pare para pensar, se conheça melhor e principalmente crie coragem e encontre possibilidades de mudança, de crescimento e de resultados concretos. Eu sou Alexandre Fortes, eu trabalho como coach desde 2007, tenho uma empresa formada desde 2005, já realizei mais de 3.000 sessões de coaching com executivos, exclusivamente meu trabalho é focado em altos executivos e profissionais que têm empresas, empreendedores. Então, se você tem esse perfil, você está no lugar certo. A minha formação em coaching, ela tem uma base antes da formação. Porque antes de eu ser coach, antes de eu buscar a minha formação, eu fui gerente, fui diretor de empresas por muitos anos. E especialmente da área de recursos humanos. Além de trabalhar na área contábil, na área de marketing, na área de administração de uma maneira geral, eu foquei uma boa parte da minha carreira como diretor de recursos humanos num grande negócio, numa empresa com 40 e poucas unidades em todo o Brasil, e eu vivenciei na pele o que é a dificuldade de um empresário, o que é a dificuldade de um diretor e de um gerente. Porque eu ajudei muitas empresas, eu ajudei muitos profissionais, enquanto eu ainda trabalhava lá na empresa, a refletirem, a melhorarem os seus resultados. Porém, quando eu montei a minha empresa, a Alpha Fox, que é a empresa que hoje eu toco ela já há mais de 13 anos, eu busquei a formação. Então eu tive uma formação muito profunda em programação neurolinguística, com mais de 400 horas de aula prática. O que é a aula prática? É fazendo sessão após sessão, entendendo cada técnica, cada método na prática. Depois eu fui buscar a minha formação em coaching. A minha formação em coaching foi feita pela ICC, International Coaching Community, que é uma empresa de um inglês, do Joseph O'Connor, lá da Inglaterra, e uma das poucas empresas, uma das 5 empresas reconhecidas na Europa como empresa preparada, com condições de fornecer coaching executivo. Obviamente, depois que eu terminei a minha formação, que eu trabalhei um pouco, eu percebi que tinha uma outra oportunidade de aprendizado. Então eu fiz uma formação complementar com uma americana, na minha opinião, uma das melhores coaches do mundo, doutora Linda Sommer. E de lá para cá, então, eu venho realizando o meu trabalho. Como eu falei, mais de 3.000 sessões de coaching, com resultados que eu tenho certeza que mudei a vida de muita gente. Não só a vida profissional, mas como ajudei as pessoas a evoluírem como pessoas. Ok? Então agora você já me conhece. Uma vez que você já me conhece, eu sei que tem uma pergunta que você se faz. O que o coaching pode fazer por mim? Qual é a dificuldade que eu tenho que o coaching pode me ajudar? Então é muito provável que você fique pensando, como que o coaching funciona? O coaching funciona de uma maneira muito simples. Me permita te mostrar, neste vídeo, que eu já tenho ele gravado, para que você entenda um pouquinho da estrutura do meu trabalho como coach, ok? Como funciona o processo de coaching? Eu sou Alexandre Fortes, sou coach e eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão e uma percepção muito clara do que é o processo de trabalho de um coach com os seus clientes, ok? Vem comigo que eu vou fazer um desenho aqui no quadro para a gente começar a entender um pouquinho do que é o processo de trabalho de um coach. Vamos lá, vamos começar por aqui. Imagina a seguinte situação. Dá para enxergar aqui? Isso aqui a gente pode chamar de situação presente. A primeira coisa que eu preciso fazer quando eu faço coaching com alguém, com um executivo, com um profissional, ou até mesmo no coaching de vida, certo? É identificar a situação presente. Para identificar a situação presente, eu vou utilizar algumas ferramentas, certo? Que eu ajudo a pessoa a perceber, por exemplo, tem uma ferramenta chamada Roda da Vida, e esta ferramenta, ela pode ser uma das ferramentas utilizadas, porque aqui você ajuda a pessoa a perceber, por exemplo, como que está a sua situação profissional, o seu desenvolvimento, como que está, né, os seus relacionamentos, o seu romance, o seu dinheiro, o seu divertimento e assim por diante, certo? Uma vez que eu ajudo a pessoa a perceber-se, ela começa a ter uma noção mais clara de onde ela está.
Além da roda da vida, tem muitas outras ferramentas que a gente pode usar, como por exemplo, você pode usar para ajudar a pessoa a identificar o seu perfil, as suas qualidades. Isso a gente tem ferramentas no coaching que você ajuda a pessoa a identificar as suas características de comportamento. Você também pode usar algumas outras ferramentas no sentido de ajudar a pessoa a identificar quais são as competências que ela tem hoje, certo? Qual é o estado atual que ela está hoje na carreira, né? Aonde que ela chegou, né? Da onde ela veio, quais são os conhecimentos, qual é a situação atual, perfeito? Uma vez que eu ajudo essa pessoa a desenhar esta primeira parte, isso geralmente acontece já nas primeiras sessões. Em seguida, você vai lá e direciona essa pessoa a fazer uma outra reflexão, que é uma reflexão sobre a situação desejada. Qual é a situação desejada? E aqui a gente sugere que a pessoa, de certa forma, faça uma projeção, né? Imaginando que se eu estivesse projetando para o futuro algo ideal, certo? Um sonho, alguma coisa que seria muito importante para ela, né, perceber. E aí a gente faz o que a gente chamaria aqui de viagem ao futuro, no sentido de projetar essa pessoa, projetar a mente dessa pessoa, do teu cliente de coaching, a identificar qual é a situação desejada, partindo de uma das situações previstas aqui na situação presente. Vamos pegar algum exemplo. Imagina que lá no coaching de vida, eu não trabalho com coaching de vida, mas esse exemplo é muito clássico. Alguém chega aqui na situação presente e diz assim: olha, eu não estou muito feliz hoje porque eu estou pesando 90 quilos. E eu gostaria de pesar 80 quilos. Certo? Então, de certa forma, depois que eu tenho o meu momento presente, meu desenho, certo? A minha fotografia presente, eu projeto a fotografia que eu gostaria para mim no futuro. Obviamente, no coaching executivo, em vez de você trabalhar o peso, por exemplo, que seria uma meta interessante, uma meta de coaching de emagrecimento, por exemplo, no trabalho você poderia trabalhar como, por exemplo, lembrei agora de um cliente que, quando ele chegou para conversar comigo no processo de coaching, ele era um gerente de uma empresa relativamente grande e estava surgindo uma vaga para diretor. E esse cara me disse: olha, Alexandre, hoje eu sou gerente, certo? E eu quero ser o diretor, porque vai ter essa oportunidade. Opa, que legal! Então, a partir desse momento, a gente trabalhou com o gerente quais eram as situações, né? Por exemplo, as ferramentas que eu comentei com vocês, ajudei esse profissional a perceber-se melhor e projetar o que ele gostaria de melhorar. Nesse caso em especial, ficou muito evidente que esse gerente tinha um ponto que era um ponto chave, e eu vou falar logo ali na frente, certo? O que vai acontecer? Uma vez que eu tenho esse desenho, eu transformo esse desenho em meta ou metas. Geralmente a gente dá prioridade para uma meta para trabalhar e depois a gente vai estabelecendo outras metas no coaching para que essas metas deem sustentação, exatamente, sustentação para realizar, para se transformar aquilo que antes era só na mente em realidade, transformar o sonho em realidade, legal? Uma vez definidas as metas, nós voltamos aqui para a situação presente e traçamos uma rota. Imagina aqui uma rodovia, certo? Que me leva até a meta. O coaching trabalha assim. Então nós vamos ter as sessões de coaching, aonde você vai provavelmente conduzir o seu cliente da situação presente, baseado nas constatações, em ferramentas pontuais do coaching, altamente poderosas, porque são ferramentas que o coaching se apropriou de diversas áreas, e aí a partir disso nós montamos o que a gente chama de processo. E esse processo são diversas conversas que conduzem todas elas a metas ou a meta desejada. Agora eu volto lá na situação desse meu cliente. Ali pela terceira sessão, esse meu cliente percebeu que ele precisava desenvolver a habilidade de falar melhor.
Por quê? Ele precisava se expor melhor de uma maneira mais assertiva quando estava nas reuniões da empresa, com os proprietários da empresa e com os demais diretores. Qual foi o cerne do nosso processo todo de coaching? Qual foi a principal meta? O desenvolvimento desta competência, falar melhor. Então nós focamos, nós demos muita atenção para que esse cliente, ao longo das sessões que fizemos, se desenvolvesse, buscasse recursos, treinasse. Eu incentivei, eu encorajei como coach, desafiei esse cliente a buscar a preparação para conseguir chegar lá naquele estágio que ele gostaria. Não precisa dizer nada, mas eu posso garantir para você, eu vou proteger, eu não vou falar o nome desse cliente, mas em menos de 6 meses, antes mesmo de terminar o nosso processo de coaching, esse cliente chegou numa sessão e me disse: Alexandre, eu fui promovido. Os caras me chamaram e disseram: é você o cara. E ele me deixou muito claro que a postura, que a capacidade de falar que nós trabalhamos no coaching foi o grande segredo para que ele conseguisse chegar lá. Então, na verdade, um processo de coaching nada mais é do que você identificar a situação presente, identificar a situação desejada, transformar essa situação desejada de uma maneira clara, com metas bem definidas. Por exemplo, o modelo SMART. Eu utilizo um modelo que, na minha opinião, é melhor do que o SMART, que são 6 estágios de definição de metas, onde a pessoa deixa muito claro para si o que ela deseja, como ela vai fazer para chegar lá, e a partir disso nós desconstruímos tudo isso através de etapas. Ou seja, para eu estabelecer para eu chegar na meta, eu preciso primeiro passar pelo 10, pelo 9, pelo 8 e eu estou no estágio 1. Então, na primeira sessão, você encoraja a pessoa a perceber que você precisa fazer passo a passo. E aqui, para encerrar minha conversa de hoje, eu vou dar o grande segredo de um processo de coaching. Numa estrada, se você chegar aqui nesse estágio, certo? E essa aqui é a grande charada. Vamos ver se eu consigo desenhar um carrinho. Olha só, se eu tiver esse carrinho aqui e eu quero ir para lá com esse carrinho e eu não acelerar, nada vai acontecer. O grande segredo do processo de coaching: os grandes coaches ajudam você a acelerar para chegar lá. Dependendo do cliente, dependendo do método, da ferramenta, dependendo do coach que você tem, você consegue fazer com que esse carro ande a 80 km por hora. Ou então, esse cara pode andar a 200 km por hora. Por quê? Porque depende muito de diversos fatores para você conseguir ter mais resultados. Então, se você é um bom coach, ou então se você é um coach que está procurando um coach que realmente leve você muito rápido, com muita eficiência e com muita segurança para um objetivo, você precisa identificar, certo, claramente quais são as ferramentas necessárias. Será que tem um método? Será que tem um processo claro? Agora que você percebeu um pouquinho da forma com que eu trabalho, me permita complementar algumas coisas. Um processo de coaching executivo, ele mexe com a mudança da pessoa no ambiente profissional. Então, umas perguntas que as pessoas me fazem é: Alexandre, eu vou conseguir efetivamente ter resultados, por exemplo, na minha empresa vai crescer, as vendas vão crescer, eu vou conseguir mexer, por exemplo, com o meu jeito de ser para com os meus colaboradores, eu vou conseguir, por exemplo, enfrentar os meus medos, eu vou conseguir, por exemplo, mudar um pouquinho o jeito que eu penso, o meu mindset em relação a determinada situação. Pois bem, esse é o grande papel do coaching de alto nível. Um coach, ele pode ser uma pessoa que ajude alguém a mudar um comportamento. E quando a gente muda um comportamento, muitas vezes já é um ganho bem significativo. Mas quando você encontra um coach que consegue ajudar você a questionar, a identificar profundamente suas crenças, as suas limitações, conhecer mais profundamente os seus valores, aí a mudança é mais significativa. Porque quando a gente muda uma crença em relação a alguma coisa, o comportamento é consequência. Então o grande segredo, o grande enfoque do meu trabalho de coaching é ajudar você a se conhecer melhor, identificar a si mesmo.
Essa é a primeira parte do nosso trabalho. É estabelecer uma relação de confiança muito grande entre eu e você, coach, ter certeza que nós estaremos trabalhando de uma maneira muito profissional e principalmente ajudá-lo a saber quem é você. Quem você está sendo. Qual foi a sua jornada até aqui? Qual é a sua jornada de aqui para frente? E o nosso grande desafio no coaching é que você tenha mais escolhas. Se eu tenho só uma escolha, essa escolha pode ser a não desejada ou não ideal. Agora, quando eu tenho 5, 6, 10 escolhas, eu posso ter prioridade. Eu posso saber o que realmente importa para mim hoje. E a gente vai olhar muito para o futuro. Coaching trabalha presente e futuro. Então, se você realmente quer conhecer o meu trabalho, esteja preparado para olhar para o presente e conhecer a si mesmo. Para encontrar uma resposta. Quem você tem sido? O que você tem feito? No que você tem acreditado? E se prepare para se questionar, para você começar a pensar quem você deseja ser, no que você deseja realmente acreditar e o que você precisa fazer para você ter o que você deseja, quais são as suas metas. E é isso que a gente vai trabalhar no nosso programa de coaching. Talvez você esteja curioso e querendo saber, mas esse programa já funcionou para outras pessoas? Para muita gente. Você pode estar até inclusive aqui nesta página, dá uma olhadinha que eu tenho alguns depoimentos escritos de pessoas, de profissionais que conhecem meu trabalho. Eu tenho muita tranquilidade em dizer para você e dizer para as pessoas que eu sei o que estou fazendo porque eu já fiz muitas vezes. É muito diferente de quando eu atendi o meu primeiro cliente, que eu conhecia a técnica, conhecia o método, mas não sabia se funcionava. E isso aconteceu lá em 2007, quando eu atendi profissionalmente a primeira pessoa. 11 anos depois, eu não tenho dúvida, toda vez que eu sento para conversar com alguém, eu sei exatamente aonde eu vou ajudar essa pessoa a chegar. Eu não sei aonde ela vai chegar, mas eu sei que ela vai chegar em algum lugar diferente da onde ela está. Então eu fico muito tranquilo em dizer para você, pode confiar no meu trabalho, mas não pelo que eu estou falando, mas pelo que as pessoas falam. E aí, tudo bem? Eu estou agora aqui em Santa Catarina, amanhã eu vou fazer um trabalho para uma das melhores empresas do Brasil e eu vou pedir para os caras dizer o que eles sabem de mim, porque são todos meus alunos. É um excelente professor, tive a oportunidade de fazer algumas sessões de coaching, né? Fizemos um trabalho bem bacana e pode confiar, esse cara é fera. Ó, legal. Agora, o Geo fez coaching comigo, esse cara aqui mudou a vida dele, hein, cara? O Geo foi muito legal, né? Foi bacana. Foi muito show. O André, hoje a gente acabou de correr, você vai ver no outro vídeo aí. E aí, André, o que tu acha do meu trabalho? Tá legal? A gente recomenda o Alexandre, ele já vem trabalhando com nós há muito tempo, né? Então a gente conhece ele alguns anos atrás aí, que a gente conheceu ele, veio fazendo trabalho presencial, vem fortalecendo as nossas lideranças aqui na empresa e também a gente descobriu a forte atuação dele no mercado digital aí, então a gente também curte os vídeos dele e os cursos dele online, então totalmente recomendado aí, para todo mundo aí. Opa, quando esse cara fala, eu escuto, hein, porque esse cara sabe. Agora tem outros 2 alunos especiais, esses caras aqui são fera. Além do meu parceiro de corrida, Isso aí. você está fazendo curso de metas, né? Isso aí. Metas eu sei que ele atinge, porque esse cara aqui já está correndo, emagreceu quantos quilos nos últimos 3 meses? 13 quilos. 13 quilos, cara, eu tenho que aprender com ele. E aí, cara, tá valendo a pena o curso lá? Está valendo muito a pena e eu sei que a gente precisa sair da nossa zona de conforto e o Alexandre já fizemos algumas sessões com ele lá na empresa e isso tem me ajudado muito nos meus objetivos a longo prazo. Eu creio que nós precisamos se esforçar e estar sempre buscando a melhoria. E o Alexandre nos deu uma direção que agregou bastante para a minha vida pessoal e profissional também. Com certeza, já tive a oportunidade de participar dos trabalhos com essa excelente pessoa, um excelente profissional, recomendadíssimo. Ô, louco, meu. Muito boa pessoa, excelente, recomendado. Obrigado. Certo? Você pode olhar, eu tenho um site da minha empresa que tem toda a história da minha empresa, todas as empresas, clientes que eu atendi. Eu já realizei muitos eventos por aí, nas grandes empresas do país, preparando grandes líderes, grandes empresários. E é isso que eu quero que você conheça. Então o convite para você fica agora. Navega um pouquinho por esta página, faz uma bela reflexão e talvez o próximo passo depois de assistir esse vídeo seja a gente conversar pessoalmente. Como assim pessoalmente? Eu convido você
a gente fazer um contato. Você pode escolher se você quer fazer um contato por telefone, eu posso ligar para você. Se você deseja fazer um contato por Skype, a gente pode fazer o contato por Skype. Qual é a grande vantagem de nós fazermos o contato por Skype? É que essa sessão experimental, que a gente chama, é uma forma de a gente se conhecer, para você saber realmente quem eu sou, para você fazer as suas perguntas, para esclarecer as suas dúvidas. E para eu também entender qual é a sua realidade, quem é você, quais são as suas inspirações, os seus medos. E a partir daí a gente vai fazer uma avaliação em conjunto, para verificar se realmente um programa de coaching é o que vai te ajudar neste momento. Porque muitas vezes não é o coaching que resolve o problema da pessoa. Tem outras prioridades, tem outras ações, outras metodologias que são melhores que o coaching, dependendo do momento e do objetivo. Por isso da sessão experimental, porque eu não quero que você me contrate se realmente não fizer a diferença na sua vida. O convite então agora fica, estou aguardando você colocar seu nome, os seus dados aqui neste formulário e a partir dali a gente marca uma sessão experimental, obviamente sem compromisso. A minha intenção aqui não é vender um programa de coaching para você, é entender quem é você. Talvez a gente vai ficar bons amigos e manter uma boa relação pelos próximos tempos. E por que não? Talvez a gente possa ter essa relação levada para o lado de coach e coachee, onde eu tenho convicção que se realmente você estiver no perfil adequado, eu posso fazer muito por você, através do meu trabalho, através da metodologia que eu já testei há muitos anos. Convido você a dar uma olhada nessa página e a gente se vê lá na próxima sessão, tá bom? Um abraço!